A questão fala sobre o funcionamento de uma panela de pressão e apresenta uma parte do diagrama de fases da água, que representa a curva de ebulição, que mostra as condições de pressão e temperatura que a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Sabe-se ainda que um líquido entra em ebulição à temperatura na qual a sua pressão de vapor se iguala à pressão exercida sobre sua superfície. Então, esse gráfico mostra pra gente que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor do líquido. Por isso que o aumento da pressão de vapor do líquido pode alcançar a pressão sobre a sua superfície e o líquido entrar em ebulição. Observem a 1 atm, que é a pressão atmosférica no nível do mar. Quando a pressão de vapor da água se iguala a 1 atm, temos a temperatura de 100 graus, que mostra que a água ferve a 100 graus nessas condições. Agora, se aumentar a pressão atmosférica, o que vai acontecer? Vamos supor, se aumentar a pressão sobre a superfície do líquido. Então, se for a 2 atm, a água vai ferver a uma temperatura mais alta. É o que a panela de pressão faz. A panela de pressão ela permite o aumento da pressão sobre a superfície do líquido. Logo, a água ferve a uma temperatura mais alta. Fervendo a uma temperatura mais alta, aumenta a velocidade de cozimento dos alimentos. Porque o cozimento de alimentos é um fenômeno químico, é uma reação química e o aumento da temperatura sempre vai acelerar esses processos químicos. Então, nesse contexto, vamos analisar as alternativas. Aqui pergunta sobre a vantagem do uso da panela de pressão na rapidez do cozimento de alimentos e qual que é o fator que se deve a essa vantagem. Letra A, pressão no seu interior que é igual à pressão externa. Não, a panela de pressão ela aumenta a pressão no seu interior, então ela não vai ser igual, ela vai ser maior. Letra B, a temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. Bom, se aumenta a pressão sobre a superfície do líquido, a temperatura em seu interior vai ser sim maior que a temperatura de ebulição da água no local. Essa é a letra correta. Mas vamos analisar as outras. C, quantidade de calor adicional que é transferida à panela. Se a fonte de calor é a mesma, a quantidade fornecida continua a mesma. Então, não temos quantidade adicional. D, quantidade de vapor que está sendo liberada da válvula. Essa quantidade de vapor, ela não aumentaria a pressão interna da panela. Então, não aumentando a pressão interna da panela com a saída de vapor, isso não aumentaria a temperatura de ebulição e não seria uma vantagem da panela de pressão. Também está incorreta. Letra E. Espessura da sua parede, que é maior que a das panelas comuns. A espessura da parede não vai alterar a pressão interna dos vapores que aumentam a pressão sobre a superfície do líquido, elevando a temperatura de ebulição da água. Então, a única resposta que condiz com a vantagem do uso da panela de pressão, que é aumentar a pressão sobre a superfície do líquido, a pressão interna, e com isso aumentar a temperatura de ebulição da água, é a letra B.